Para isso é preciso explicar um negocinho antes, que o Senna, quando ele sentou nesse carro pela primeira vez, esse carro era desenhado para o Alain Prost. O Alain Prost tinha contrato com a Williams para 93 e 94. E o Alain Prost é do meu tamanho, é quase um anãozinho. O Senna era mais alto, bem mais alto do que o Prost, e o Senna tinha uma característica de pilotagem, ele gostava de um volante com o raio maior, os volantes da Fórmula 1 eram bem diferentes de hoje você tem quase que manche, né? Ele gostava de um volante maior. E quando ele sentou nesse carro pela primeira vez, em 94, em janeiro, no Estoril, eu fui cobrir esse treino, esse teste dele, e eu fui por conta, né? Eu trabalhava na Folha, a Folha não queria me mandar porque era muito caro e tal. Eu falei assim, essa temporada nós temos que cobrir do momento em que esse cara vestiu o macacão da equipe nova até o fim, porque vai ser uma temporada histórica. É bem provável, bem possível que ele ganhe todas as corridas. Vai ser um massacre. Por quê isso? Porque ele queria correr nessa equipe, a equipe tinha dominado os 2 campeonatos anteriores, 92 e 93, com o Mansell em 92, com o Prost em 93. O Prost tinha parado de correr, o Mansell tinha parado de correr, ele era o maior piloto da Fórmula 1 em atividade, num carro dominante. Então a tendência era que fosse uma temporada realmente histórica, repleta de recordes e tal. E aí o jornal não queria mandar, comprei uma passagem e fui. E fui para Portugal. Eu estava no box, é interessante essa história. Primeiro dia que ele sentou no carro. E piloto, quando senta num carro, piloto bom, sabe que dá 2 voltas, sabe se o carro é bom ou não é bom. A Williams tinha feito muitas modificações, porque a Fórmula 1, o regulamento da Fórmula 1 tinha banido diversos auxílios eletrônicos para pilotagem, né? O carro de 93 da Williams é o carro mais tecnológico da história da Fórmula 1. Ele tinha suspensão ativa, que lia as irregularidades do asfalto, ele tinha freio ABS, ele tinha controle de tração, ele tinha uma série de coisas que... Isso tudo foi proibido. Não foi proibido de supetão, as equipes todas sabiam que isso ia acontecer. Aliás, um dos que defendiam até a proibição desses elementos todos era o próprio Senna, porque a Fórmula 1 estava encarecendo demais, tinha equipes que não iam conseguir acompanhar esse desenvolvimento tecnológico e tal. E o Senna foi dirigir esse carro, então, sem nenhum auxílio eletrônico. Sei. A hora que ele experimentou o carro... Entrou no carro, saiu, eu estava dentro do box. Eu lembro direitinho disso. Eu estava dentro do box da Williams, um frio danado, inverno europeu e tal. E quando acabava, isso era mais ou menos rotina para a imprensa brasileira. Acabava qualquer atividade, um treino, uma classificação, uma corrida, ele sentava com a gente, imprensa escrita, imprensa rádio, televisão e tal, e dava uma entrevista. E eu estava dentro do box. Ele saiu do carro, depois do primeiro dia de treino, e para encontrar a gente com a imprensa, né? Ficou um tempão conversando com o engenheiro e tal, e veio na minha direção para ir nos encontrar. Eu não tinha intimidade nenhuma com o Senna, mas a gente se conhecia, já cobria a Fórmula 1 fazia bastante tempo. Ele sabia quem eu era, e eu sabia quem ele era. E aí eu falei para ele só assim, eu olhei e falei assim, e aí? Né? Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, raramente o Senna falava palavrão. Ele olhou para mim e falou assim, posso falar palavrão? Pode. Puta que pariu. Bem na minha vez, cagaram no carro. A frase... Esse foi o comentário do Ayrton Senna após o primeiro dia de treinos com o carro da Williams. Bem na minha vez, cagaram no carro. Por que ele diz bem na minha vez? Porque ele estava louco para ganhar para a Williams desde 91, quando ganhou o 3º campeonato. A Honda avisou que ia sair da Fórmula 1. A McLaren foi perdendo força. A Williams foi ganhando força e estava louco para correr na Williams. E aí fomos para a entrevista. E ele começou a contar por que cagaram no carro. Ele não falou mais essa frase, que é uma frase que eu me arrependo profundamente de não ter utilizado no jornal na época. Por quê? Porque eu não tinha gravado. E com Senna tinha muito isso. Assim, se você não gravasse as coisas, se você escrevesse o que ele falou e ele falasse, não, eu não falei, dava confusão. Ia te desmentir. E foi uma manifestação ali espontânea, não foi no ambiente de uma entrevista. A entrevista, ele com outras palavras e explicando muito mais detidamente, ele acabou dizendo a mesma coisa. Que esse carro era muito potente, sem os auxílios eletrônicos, era um carro muito imprevisível, muito difícil de guiar. Ele falou assim, porra, eu não consegui dar 2 voltas iguais.
Sabe, quando piloto, você dá uma volta, você sabe onde está melhorando, onde está piorando, você sabe, você começa a aprender as reações do carro naquela curva, onde eu freio e tal. Ele falou assim, eu não consigo dar 2 voltas iguais, porque o carro ele não usou também essa expressão, mas quis dizer, é um cavalo chucro.